Olá, maravilhosas! Boa noite! Hoje é o terceiro dia da nossa série de lives da timidez à prosperidade. E hoje é Dia Internacional da Mulher. É o nosso dia. Todos os dias são importantes para nós, mas hoje é o nosso dia, é especial este dia. E eu quero aproveitar para, em nome da minha querida mãe, Sebastiana, parabenizar todas as mulheres, minhas irmãs, Socorro, Ilma, minhas cunhadas, também minhas amigas, minhas mentoras, minhas líderes e também minha querida filha, minha princesa Lilian Giuliani. E é um dia muito especial e por isso que eu quero parabenizá-las e desejar longevidade, ânimo, força, determinação, persistência, que vocês sejam indesistíveis em buscar cumprir o propósito de vida de vocês. Mas, como mãe de princesa, eu sou rainha, e rainha tem propósito de vida. Então, vamos continuar na nossa live, e hoje nós teremos uma convidada muito especial também, e ela é minha mentora. Ela foi mentora no curso Sil Digital, é a Silvana Cruz, e eu estou aproveitando para enviar os convites, aviãozinhos, e quem já está entrando, já aproveite também para fazer isso. Convide suas amigas, convide suas irmãs, cunhadas, vai enviando para os seus amigos, para as suas amigas, para não perderem este conteúdo que é tão relevante. Hoje nós vamos estar conversando sobre o subtema da nossa live, bloqueios emocionais e crenças limitantes. Então você que já tem aí uma querida que acha importante ouvir sobre este conteúdo, já envia, porque é uma grande oportunidade de estar se tratando, ouvindo, né, sobre esse tema, conhecendo, na verdade, aprofundando. A Silvana Cruz, que com certeza já está por aqui, tá aqui, já vai ser chamada, eu já vou chamar, porque ela é uma querida, e então eu convidei hoje para ela estar aqui. E nós vamos conhecê-la. E você já aproveita. Aqui em cima tem uma setinha. Já segue ela. É psicóloga Silvana Cruz. Seja bem-vinda. Sempre é uma alegria receber você. Né? Sempre é uma alegria dividir esse espaço aqui com você. Que é uma pessoa assim iluminada. Eu convido pessoas assim influentes, mulheres realmente posicionadas, empoderadas, e ela tem trabalhado uma temática muito especial e relevante para as mulheres, tem transformado, desbloqueado mulheres. Ela iniciou um movimento todo especial, porque também ela é palestrante, ela é mentora, além de psicóloga, e ela vai contar um pouco da sua história. E hoje ela está, né, neste período com o movimento Mulheres Livres, que tem tudo a ver com a nossa temática. Então, ela tem muita propriedade com relação a este conteúdo, em estar apresentando, em estar conversando conosco, e com certeza vai enriquecer muito o nosso conhecimento. Fique à vontade, se apresente. Que linda! Gratidão, querida. É uma honra estar aqui. Um privilégio hoje, no Dia Internacional das Mulheres, poder receber esse convite. Estou muito feliz, tá? Pelo seu carinho, pela honra e também por trazer um tema tão relevante, tão importante para as mulheres. Então, quero desejar aí
um feliz Dia das Mulheres, um dia tão especial, tão suado para conquistar esse dia. Então, eu tenho certeza que é aquilo que você falou, compartilha essa live, porque dá tempo de mandar para algumas mulheres aí que possam estar precisando desse conteúdo. Eu já vi aqui que tem a Lucy, tem algumas meninas aqui, a Nath. Olha, gente, que coisa mais linda. Então, um beijo para essas minhas queridas alunas, mulheres livres, que fazem parte da minha história, da minha trajetória, dos meus projetos e também da minha essência, do meu coração. Como que a gente se conecta e quanto que a gente ora uma pela outra, a gente torce, a gente sabe da trajetória que não é tão fácil, mas quando a gente se une, se torna mais leve e mais livre, né? Então, gratidão e parabéns, querida. Vamos que eu estou aqui pronta para também receber perguntas, né? Quem sabe no final, tá? Se você quiser abrir, tá? Eu estou super disposta também a responder algumas dúvidas aí também. Fique à vontade. Aproveitar para parabenizá-la por este dia e também lembrar da minha sogra, que eu não citei. Então, Um você beijo também para que ela. está assistindo, as nossas convidadas aqui que estão assistindo, né? Parabéns a vocês. Hoje é um dia especial. Então, você fique à vontade. Nós sabemos que, com relação a esta temática, as mulheres, elas são muito, 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 na verdade, né? Geralmente desde crianças, né? Afetadas por bloqueios, por crenças, conforme vai sendo criado, né? Desde a questão do berço familiar mesmo, vai sendo gerado isso dentro da gente. E dizem, né? Eu acredito que é real, é muito real, perceptível, que as crenças e os bloqueios, todas nós temos. Então, precisamos o quê? Descobri-los. E você que está assistindo, você consegue descobrir, detectar quais são os bloqueios ou crenças, ou se você tem bloqueios, crenças limitantes? Então, é isso que vai ser falado. Fique à vontade, Silvana. Pode apresentar. Bom, então eu vou iniciar contando aqui algumas histórias também. Eu trago sempre casos reais para que as pessoas possam fazer um link do assunto e tentar identificar em si mesmos os bloqueios, que às vezes as pessoas falam, mas o que é isso? Será que eu tenho? Nunca ouvi falar nesse termo, mas são traumas, são situações que as pessoas passam ao longo da vida, não necessariamente só na fase da infância, mas em alguns eventos traumáticos também que gera sensações de bloqueios, de rejeição, de talvez aí perfeccionismo, pessoas que têm alguns medos excessivos que pode trazer ansiedade, tá? Então, na pandemia eu constatei que a ansiedade vinha por causa de eventos traumáticos causados lá na infância e não necessariamente por causa do Covid. Então, eu comecei a identificar que eu poderia acessar esses momentos para conseguir resgatar essas pessoas e viver uma vida mais livre, tá? Daqueles traumas, ressignificando através do perdão, da gratidão, que muitas vezes as pessoas não conseguem ter o discernimento de que mesmo passando por um trauma, uma dor, uma situação bem dolorosa, elas não conseguem identificar que tem ali um momento da gratidão por você ter vivido aquilo. Que é o que eu consegui identificar em mim, como que eu comecei a agradecer e hoje eu consigo ensinar os processos que eu passei. Então, se eu não tivesse vivido tamanha dor, talvez os traumas que eu passei, eu não estaria nem nessa live falando desse assunto. Entende? Até mesmo não teria buscado a psicologia. Então, todos os momentos que a gente para e analisa o quanto é importante a gente ter esse momento da gratidão. Sim, mas eu tive um bloqueio assim, muito terrível, que foi abuso, que foi situações bem complicadas. Eu sei que não é fácil, tá? Eu sei, mas eu posso garantir que é possível, tá? Porque eu consegui viver, né? Me livrar dessa autopunição, da punição do outro, da falta de perdão. Então, eu consegui me livrar de tudo isso. Então, mas para você é mais fácil, que é psicóloga? Eu não vou dizer que seria mais fácil, mas
quando você tem acesso a determinado conhecimento, se torna mais acessível, né? Você consegue colocar em prática na sua vida e, lógico, quando eu vejo o resultado, eu quero multiplicar esse resultado para mais pessoas, que é o que eu decidi fazer enquanto eu estiver aqui nessa terra. Conseguir transmitir conhecimento, porque o conhecimento, de fato, é aquilo que liberta as pessoas das suas correntes, das suas amarras, e aí tem diversos bloqueios. Inclusive, eu queria até que as pessoas quisessem colocar aqui, eu vou citar alguns, tá, Tassi? Porque cada um desses bloqueios, a gente poderia fazer uma palestra inteira. Eu digo que para a gente destrinchar um evento, às vezes a gente precisava de 1 hora para cada um. Mas não vai faltar oportunidade, tendo outros momentos aí, a gente pode estar voltando, falando de algum tema mais específico. Mas imagine que o que eu mais lido hoje, assim, é a ansiedade, né? Ainda tem a questão da ansiedade ainda muito aflorada, principalmente por causa do Covid e tal. E a gente consegue identificar os motivos por causa desses eventos, como eu contei. Depois eu volto na ansiedade, tá? Mas tem rejeição, complexo de inferioridade, timidez, escassez, tá? Mentalidade de escassez, aprendizagem, criatividade, perfeccionismo, procrastinação, não sei se eu já repeti, necessidade de aprovação, medo de errar, medo da crítica, tem bloqueios na sexualidade, tá? Então, tem diversos bloqueios que eu faço lives hoje, comento de alguns desses aí, e a maioria eu já tive casos, né, de paciente de conseguir resgatar ele para poder entender o que aconteceu para que hoje ele tenha bloqueio na aprendizagem. Por que hoje ele tem que ler um livro e não consegue entender e tem que voltar a página? Ou então no trabalho, quando muda o sistema, ele não consegue prosseguir porque ele tem que anotar, a pessoa ensina, ele pergunta 10 vezes a mesma coisa. Então, o que acontece dentro desses eventos aí durante o seu dia? O que você está se sentindo limitado hoje e aí não percebe que tem a ver principalmente com momentos de humilhação, tá? Momentos que talvez os pais ficavam naquela punição severa, a ponto de bater no filho. Se você não sabe fazer isso daqui, você vai apanhar se você não fizer certo. Então, o medo de errar, o medo de não entregar a nota 10, tudo isso pode trazer hoje consequências nas outras áreas, na área do trabalho, no relacionamento, quando um dos parceiros fala, nossa, mas você não aprende nada, tudo que eu te ensino você não aprende. Então, vamos identificar, porque eu já tive paciente que me trouxe em consultório exatamente essa fala. O pai sentava com ela para ensinar e quando ela errava, ele ameaçava bater e ela urinava, sabe? Sentada no banco, ela urinava. E aí, agora na fase adulta, ela tem dificuldade na aprendizagem, ela fala assim, mano, eu tento, mas eu me perco, eu me sinto que eu não sou capaz, que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir, que eu não vou tirar a nota necessária, eu não vou conseguir fazer aquele concurso. Então, tudo me traz um medo, um pavor, inclusive associado a isso vem a crise de ansiedade, que vem só de imaginar que eu vou fazer uma prova, o coração dispara, começa a suar, começa a ficar com calafrio, aquela coisa toda, né, de sintomas, tensão muscular e eu não dou conta. E aí eu fui resgatando histórias para identificar o que acontecia no passado e aí a gente encontrou essa cena onde tem um link aí por causa desses eventos que o pai fazia de pressionar a ponto de bater se ela errasse. Então, o que hoje eu oriento as pessoas? Identifica na tua história qual foi o momento, qual foi a situação em que alguém da família, pode ter sido a maioria dos pais, né? Todo mundo sabe que eu comprovo isso porque de pacientes que eu já peguei, gente, 90% são os pais. Claro que tem as mães também, tá? Tem os chefes, tem os professores, tem o cônjuge, tem às vezes aquele namorado do passado, enfim, tem pessoas ao seu redor, amigas, vizinhos, tem tudo. Pessoas bloqueando pessoas. Mas a maioria ainda acontece com os pais. Então eu peço para que essa pessoa resgate essa cena, identifique o que aconteceu, como que ela reagia naquelas situações, porque se tinha medo, se tinha pavor, se tinha pânico, pode ser que tenha reflexo hoje com situações que não tem muito a ver com aquela cena, mas que
traz a ansiedade, te traz os sintomas. E aí, se você fizer uma avaliação mais profunda, você vai identificar que tem a ver, sim, né? No nível psicológico tem a ver, porque você vai estar repetindo comportamentos, que é aquela preocupação excessiva, o medo catastrófico de que algo ruim vai acontecer, mas, na verdade, é a tua mentalidade que está já fixada naquele evento que aconteceu, mas é inconsciente, você não consegue identificar que tem a ver, né? Então, eu oriento, busca essa cena, identificou, bora. Agora vamos para os outros passos, né? Eu ensino vários passos aí, mas se você quiser falar alguma coisa, Tassi, também, senão eu fico aqui, dispara falar e não, né, não dou uma pausa. É interessante porque você vai falando, Silvana, e realmente vem à mente, né, certas situações. E com relação a isso, o meu método, né, que eu criei, que é Mulher Emocionalmente Forte, né, os sete passos, o método 7P, é justamente relacionado a isso, né? Então, vem Uau! de buscar lá a história, os eventos, para localizar o que foi que realmente lhe marcou mais. Geralmente, né, é aquela questão mais mesmo de bloqueio, de tristeza, de angústia que causou no momento. Sim. E que ali você ficou, o seu pensamento, a sua memória, né? Ali travou você. E a partir de então, começou toda uma trajetória que foi modificando aquilo que fazia parte de você. Você foi deixando e assumindo outras situações, né? Outras atitudes. E realmente vai repetindo, né? Aquele sentimento que você sente lá naquela vez, ele vai repetir, né? Conforme você se vê numa situação semelhante, né? O que aparente ser, né? Aquilo que você passou, aí volta aquele sentimento novamente, né? Interessante. Eu tenho certeza que Sim. quem está assistindo realmente está fazendo esse resgate na memória, né? E já é o primeiro passo. É o primeiro Exato. passo. Resgatar Sim. essa E aí história. eu ensino, são 5 passos, na verdade, eu sempre faço assim para as pessoas terem uma clareza assim, e anotar também, de repente refletir em outro momento, quem estiver assistindo ao vivo, mas também quem for assistir gravado, anota, porque aí você, na medida que o tempo for passando, você vai pegando essa informação, absorvendo ela, entendendo com calma, e depois você vai falar assim, agora eu já estou entendendo um pouco mais. Que é o seguinte, primeiro, identificar se você tem bloqueio ou não. Tá, Silvana, eu tenho bloqueio de fazer live, eu não consigo gravar vídeo, não consigo falar em público. Isso é um bloqueio? Sim, a gente pode identificar o que está acontecendo por trás disso tudo aí. Qual é o medo excessivo, né? E aí a gente vai ter clareza. Inicialmente, primeiro identifica se tem bloqueio, depois é a clareza do evento, igual eu expliquei agora. Você teve alguma situação onde você passou alguma humilhação, onde as pessoas calaram a sua voz, não deixavam você se posicionar, ou então comentar, dar alguma orientação, conselho, então você era sempre privado. Então verifica se tem algo que aconteceu na sua vida referente a isso e vai nessa cena e tenta resgatar. Olha, eu tive uma situação no colégio, que aí já é história de paciente, que eu lá na hora que eu estava fazendo a apresentação, por eu ter gaguejado, por eu ter errado, as crianças começavam a rir, zoar, debochar, então eu fiquei retraída. Então, todas as vezes que eu ia ter que falar novamente, eu já começava a suar e o coração disparava, então já começava a crise de ansiedade nas próximas apresentações, porque já tinha tido um evento onde as crianças tinham rido e debochado. E aí essa questão pode sim ser um dos fatores que limita a pessoa de não conseguir gravar vídeo, fazer live ou até mesmo uma palestra. Isso é um dos casos, tá? Tem outros motivos também. Então, beleza. Então, eu identifiquei que foi lá na cena da escola. Terceiro passo. Vamos voltar na cena? Vamos ressignificar? Que é o momento que você para e olha, e eu já fiz isso com o paciente, que é um momento onde nós voltamos na cena. Eu sempre falo da cadeira vazia, né? Na psicologia a gente aprende sobre isso,
o paciente ele entra naquela cena novamente, a gente vai conduzindo para que ele vá lá, veja a pessoa, fale com a pessoa, comente o que ela sentiu, como que ela, né, estava naquele momento, libera o perdão, tudo isso verbalizando ou pensando que aquela cena pode sim ser ressignificada. Às vezes a pessoa já nem está mais aqui, né? Às vezes foi um problema com a mãe já morreu, mas a gente consegue resgatar essa cena de uma forma que ela consegue liberar o perdão. E aí só o fato dela falar o que ela sentiu, como que ela se sentiu, e olhar para aquelas crianças ali, que foi essa cena que eu estou trazendo, e muitas delas nem lembro quem eram as crianças, mas assim, liberava o perdão, sabe? Libera o perdão para aquelas crianças que hoje já são adultos, mas que naquele momento representava aquelas crianças. Então, ela olha para eles e libera genuinamente esse perdão de uma forma que ela consegue se sentir livre emocionalmente. Se foi o pai, se foi alguém que, né, feriu de alguma forma, se hoje a pessoa tem condições de ligar, de ir até a pessoa, ou mandar um vídeo, ou escrever alguma coisa, que faça isso pessoalmente, né? Ou via, né, telefone aí. Mas se a pessoa não conseguir, se eu não consigo falar com a pessoa, primeiro faz isso, sabe? Dessa limpeza interior, faz esse resgate de si mesma, porque não é só liberar perdão para o outro. Muitas vezes a pessoa cometeu algo e ela precisa pedir perdão. E tem pessoas que não conseguem pedir perdão. Então ela tem que fazer esse momento de ressignificação em 3 fases. Ela pode tanto liberar o perdão para quem feriu, ela pode pedir perdão se foi ela que feriu, e ela também pode se auto-perdoar por ela talvez ter passado anos sem perdoar o outro, anos sem pedir perdão, ou com autopunição excessiva. E o auto-perdão também eu acho que é um dos mais importantes, porque a pessoa, quando ela reconhece que ela viveu, caramba, passei 20 anos da minha vida sem perdoar aquela pessoa, e olha o quanto que eu sofri no nível que eu poderia ter, sabe, me libertado disso, ter, sabe, sido outra pessoa, ao invés de ter sido tão rancorosa, murmuradora, por causa daquele fato que aconteceu. Eu sempre fiquei resgatando aquela história e nunca fui curada com aquilo. E passaram 20 anos. Eu tive um paciente que me falou que ficou 20 anos remoendo algo por causa de perdão. Então, essa é a terceira fase. Tá? Se quiser comentar alguma coisa, tá? Do perdão aí, depois eu conto as outras fases. Vou ler aqui um comentário. Detectar, tomar consciência para poder ressignificar. É assim que tem de ser feito. Porque, na verdade, enquanto você não retorna, né, não resgata essa história e faz esse processo, né, aconteceu o processo do perdão, como a Silvana falou, de perdoar a pessoa, né, ou de se perdoar, ou de pedir perdão. Na verdade, a sua vida, ela fica travada. Ela fica travada porque Sim. a falta de perdão se atrapalha muito e, inclusive, gera muitas doenças, né, emocionais, Verdade. mas também e se reflete, né, na questão física. E às vezes a pessoa está ali doente, adoecida, e nem imagina que, na verdade, iniciou lá daquele evento, daquele processo, né, que iniciou e vai levando 20 anos. Tem pessoas que são 40, 50 anos, chega lá no fim da vida e continua, né, nutrindo, né, aquela raiva, aquele ódio de outras pessoas. E isso atrapalha e muito da pessoa prosperar, de alcançar, de conquistar muitas coisas, né? Porque atrapalha realmente. Tem 2 perguntas aí. Quer ler, amiga? Vou ler. Porque, apesar de saber da necessidade, é tão difícil perdoar. Aí, o que é perdoar? Perdoar, eu entendo hoje porque eu fiz esse processo, tá? Eu fiz e eu faço todos os dias, assim, quando é necessário, eu faço. Coragem. Acredite ou não, mas tem coragem e tem decisão, tá? Por que eu coloquei hoje a coragem na frente da decisão? Porque se você não acionar a coragem, você não decide ir lá e falar com a pessoa, ou então se perdoar também. Então, há um ato de coragem
além de ser um ato de amor, né? É, agir com coração, coragem, olha isso, né? Tem muito a ver cor, de coração, né? O cor, e agem tem a ver com agir. Então, agir com coração. Eu não tinha feito esse link, mas tem a ver. Então, quem perdoa é o mais forte. O primeiro a perdoar é o mais forte. É o que toma a decisão e vai lá e fala, mesmo estando certo. Gente, isso aí é uma dádiva. Você estando certo, você vai lá, tem coragem de falar, me perdoa. Eu libero perdão para você também, mas você me perdoa. Porque eu sei que somos diferentes, eu sei que temos atitudes, comportamentos diferentes. Eu creio que eu posso melhorar, que eu posso mudar, mas eu também quero que você melhore, né, em tais processos, principalmente no meio ali do relacionamento do cônjuge, né? Então a gente tem que lidar com isso muito sabiamente, de liberar perdão, tá? Porque tem conflitos que se a gente levar ao pé da letra, a gente não continua com a pessoa, a gente tem que ficar pensando o seguinte, cara, eu tomei uma decisão atrás. Agora, para sustentar essa decisão, é coragem diariamente de liberar perdão, de ressignificar e falar, peraí, eu tenho uma vida inteira. Eu posso viver bem com essa pessoa tomando a decisão de perdoar. Então, e isso tem a ver com amor. Não é simplesmente o amor, digamos assim, só o amor, né? Só o amor. O amor, ele é a base. Mas a coragem é o primeiro passo, é a iniciativa, é buscar a pessoa para conversar, saber que o outro também precisa falar, não só você querer impor a sua palavra. O outro pode estar todo errado e fez tudo complicado lá e você, sabe, não está conseguindo liberar o perdão, sabe que é necessário, não está conseguindo. Mas se a gente ouvir essa mensagem que eu vou falar aqui agora, que a gente já ouviu em vários lugares de lives, de tudo que vocês possam imaginar, a gente já ouviu. Se a gente pensar que o perdão é para libertar nós e não o outro, primeiro, quando eu libero o perdão, eu tô me libertando. Eu estou me sentindo livre, eu estou me sentindo uma pessoa em paz, que eu durmo e, ó, se eu morrer, eu não estou com falta de perdoar ninguém, eu vou dormir em paz, porque o meu coração está leve, está livre, não está acorrentado, porque eu estou presa naquela falta de perdão. Não. Então, quando eu tenho essa consciência que o perdão tem muito mais a ver com a minha vida saudável, porque aí é o amor próprio. Perdão tem a ver com o que eu quero viver da minha vida, o que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ter saúde física, mental, o meu organismo vai funcionar bem, as doenças psicossomáticas não vão me afetar, não vão me alcançar, porque eu não estou atraindo para mim as dores, os malefícios que é a falta de perdão. Então, por que o coração é raríssimo ter o câncer? Né? Eu nem sei se tem caso, eu acho que ainda tem, eu não sei assim, precisamente. Mas por quê? Porque ele entra o gás carbono e sai o oxigênio. Então, ele pode entrar as impurezas que for, mas ele libera a vida, ele libera algo que realmente vai te trazer esperança de continuar vivendo. Então, peraí, se dentro do meu organismo tem um órgão que ele é o principal para eu analisar, que é necessário entregar o meu melhor, mesmo que me façam pior, que eu posso dar o meu máximo para poder viver bem, independente do que a pessoa está fazendo, falando, criticando, magoando, humilhando. Peraí. Então, eu estou falando da minha passagem aqui na Terra. Eu estou falando da minha vida, da minha trajetória, que é rápida. Em 80, 90, 100 anos, a gente está indo embora. Ontem eu estava falando com as minhas alunas sobre daqui 977 anos. Será que você vai construir algo nesse nível de deixar um legado, de deixar uma história para as outras gerações? Porque daqui a pouco, ó, beijo, tchau, não estaremos mais aqui. E que privilégio é esse que nós estamos aqui nesse mesmo momento, nessa egrégora maravilhosa, que eu conheço a Itácia agora pessoalmente, posso abraçar, posso reconectar, posso preparar eventos lá para a gente poder estar juntas novamente. Então, se eu tenho a oportunidade de viver bem, viver em paz, eu não vou viver isso, gente? Como assim? Então, decisão, tá? De fazer isso todos os dias, com a coragem de perdoar, independente se você estiver certo ou não. Isso aí já parte para sabedoria. Sabedoria de querer viver bem, tá? E amor próprio. Pronto, resumindo, amor próprio. Amor próprio.
Aqui tem a pergunta: como sabemos que de fato perdoamos? E perdoar implica em esquecer? Na Não, verdade, pela memória, pode falar. nós não esquecemos, não. Mas nós perdoamos quando nós realmente deixamos de lado aquilo, já não tem mais importância. Já aconteceu também esse processo comigo, né? Porque justamente faz parte do meu método. Então, primeiro eu apliquei em mim mesmo, né? Por isso que eu criei. Então, eu fiz isso. Fui lá com a pessoa, né? Não tinha, na verdade, culpa, mas eu fui lá, eu achei que eu deveria. E isso me trouxe uma paz imensa. E fui lá, pedi perdão, pedi desculpa, disse também que eu perdoava, né? A pessoa me fez algo mesmo bem ofensivo, mas hoje em dia eu falo com a pessoa, não sou amiga, porque não há necessidade de você mesmo tem de decidir com quem andar, né? Então não fazia sentido de estar no meu círculo de amizade, mas falo, se está em algum lugar, eu não vou, ai meu Deus, chegou a pessoa, tal pessoa, não. Bom dia, boa tarde, oi, tudo bem? Sou educada, respeito, mas perdoei. Aquilo já não vai nada mais no meu coração. Então, quando você perdoa, você vê, você fala, mas não tem mais aquela mágoa, não tem o ódio, não tem o rancor. Não faz mais mal quando você ouve o nome, quando você fala com a pessoa, quando você enxerga. Não tem mais aquele sentimento que você sentia antes no momento, né, da situação. Aí você se liberta, é algo que faz bem, primeiramente, realmente, a você. É algo necessário para você viver em paz, para você viver bem. E, na verdade, para nós alcançarmos a prosperidade, não é só a questão financeira, é a saúde, as boas amizades, um bom diálogo, uma mente sã. Porque imagine você viver no ódio, não tem como você viver bem, porque em algum momento do dia você vai, né, lembrar daquilo, se torna como um vício. Né? E aquilo vai gerando outras situações, você vai lidar da mesma maneira. Você já não vai ter só uma pessoa para perdoar, vai ter várias, que geralmente vai criando, né, esse vínculo com aquelas situações semelhantes. Se alguém faz algo para você, aí você guarda ali o rancor. Eu também busco sempre estar perdoando. Eu lembro ali, ai, tem de ir lá, geralmente são pessoas próximas, né? Alguém que teve alguma relação com você. Você não vai ter um ódio, a não ser que seja de um vínculo já mais distante, assim, político, de esporte, alguma coisa assim. Mas geralmente é pessoas do seu círculo, né? Que de alguma forma fazem parte ali, ou do seu círculo, ou então de alguém próximo de você, né? E já aconteceu. Então, hoje eu tenho certeza, não criou mais nada aqui dentro de mim, nenhum sentimento, nenhum ressentimento. Falo com a pessoa e é tranquilo. Então, eu tenho certeza que é assim que acontece quando a pessoa perdoa. Ela se sente em paz. Total sentido, tá? Eu falo muito da paz e dormir em paz também tem um significado muito a ver com isso, com o perdão, porque se a gente colocar aqui, são 3 P's, né? Importantíssimo. Você falou, vou fazer o link aí com a prosperidade que você falou. Mas o perdão, ele vai gerar paz, né? Então, quando você não tem a condenação, aquele pensamento já não fica de punição do outro, nem autopunição, críticas internas, né? Julgamentos, ou de repente deixando de falar, igual você falou assim, eu perdoei, mas eu também não quero falar com a pessoa, não quero mais nem estar no mesmo ambiente. Não. Quando você perdoa, você não faz evitação. Por exemplo, se a pessoa vai estar naquele lugar, então eu não vou. Não, você vai, entende? Porque você consegue conviver, porque você liberou genuinamente perdão. Mas não tem que trazer, de repente, para dentro da sua casa, não precisa ficar você forçando a barra de falar assim, não,
eu quero fazer uma viagem com a pessoa, eu quero agora estar ali chamando ela para as minhas festas de aniversário, sabe? Não, não necessariamente isso. Você pode liberar o perdão, conviver em situações que estejam juntos ali, ambientes familiares e tudo mais. Porém, existe um sentimento de paz quando você se liberta, sabe, dessa situação que te causaram. Aquilo não traz dor, não traz sentimento de humilhação, de que eu estou me sentindo ainda, a pessoa ainda me fere emocionalmente só por ela estar perto de mim, ela me traz aquele ar de me sentir diminuída, sabe? Então, quando existe perdão, você fala, cara, eu não vou me sentir mal perto da pessoa, vou me sentir normal como se estivesse perto de qualquer outra pessoa, quando é verdadeiro, né? Quando a liberação é verdadeira. E lógico, quando você faz isso de uma forma tranquila, onde você reconhece também que teve parcela, talvez, da sua responsabilidade em algo que te fizeram, talvez falta de se posicionar, falta de se colocar de uma forma que o outro não ultrapasse seus limites, porque tem isso também, né? Então, onde que eu errei, que eu posso melhorar, para que outras pessoas não façam comigo o que já fizeram. Então, se eu puder analisar que, nossa, como eu aprendi, como eu amadureci, como que hoje eu estou mais fortalecida, como que isso já não acontece mais novamente comigo. E aí eu venho para a quarta fase. Sabe qual é? A fase da gratidão. Eu olho para aquela situação e eu falo, peraí, se aquela pessoa não tivesse feito isso comigo, eu não teria buscado ajuda terapêutica, eu não teria ido buscar psicologia, eu não teria ido buscar o caminho do conhecimento, de ler bons livros, livros de autoajuda. Foi tudo que eu fiz. Então, eu olho para aquela situação, para aquela pessoa, e eu começo a pensar, gente, mas, por mais que teve dor lá, não existe mais dor hoje. Por mais que eu chorei, sabe? Aquela coisa que você fica, meu Deus, chora dias, se bobear meses. E teve uma situação que eu passei um ano inteiro chorando, assim, sabe? Que era um negócio terrível que eu vivi. E eu não me via, sabe, bem emocionalmente. Chorava. Eu tinha meus 20 e poucos anos. Foram várias traições de namorado que eu sofri na época. E, inclusive, assim, algo que eu nem imaginava que pudesse estar acontecendo e aconteceu. Enfim, aquilo me trouxe tanta amargura, tanta dor, que eu me separei de vez, não consegui mais ficar junto, perdoei, liberei o perdão para ele, sabe? No momento que a gente conversou, eu liberei, de fato, ali eu consegui sentir meu coração liberando perdão, mas não dava mais para continuar o relacionamento. Então, olhando para todas aquelas cenas, tudo que eu vivi, todas as dores, isso foi um dos casos, mas eu vivi vários outros traumas. E aí eu consigo hoje olhar para tudo isso e falar, gente, olha o caminho que eu segui, olha o trajeto, tudo que eu construí da minha vida. Inclusive, está aqui fazendo uma live sobre assuntos assim, sobre perdão. Eu não teria condições se eu não tivesse passado, entende? Se eu não tivesse vivido a dor. Porque hoje eu falo, como psicóloga, eu ajudo muitas vidas. E principalmente por eu ter passado muitas dores. Eu consigo me identificar com o meu paciente assim, ó, na hora. Eu falo, gente, agora eu entendo. Aí eu falo para Deus, realmente agora eu estou entendendo o que eu passei. Porque agora eu consigo, sabe, ser mais empática. E aí, esse momento da gratidão é que as pessoas não reconhecem. E elas falam assim, Ana, como que eu vou ser grata por algo de ruim que me aconteceu? Aí eu falo, imagina, se você passou por aquilo, e se você não tivesse passado, você estaria vivendo um outro caminho que não é o caminho que te trouxe até aqui. O caminho que te trouxe até aqui, até mesmo de estar aqui assistindo essa live, foi porque aquilo lá te aconteceu. Aquilo que aconteceu não é que, nossa, será que eu merecia? Poxa, foi injusto. Não é isso. É eu olhar para a minha história, ser grata no nível de pensar, eu amadureci, eu cresci, eu sou uma outra pessoa, consigo hoje, inclusive, assumir o quinto passo. O quinto passo que, para mim, eu vejo hoje que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não estaria ensinando. O quinto passo é você ensinar através da sua história. É escrever livros sobre a sua história, como eu já escrevi 3 livros contando parte das minhas histórias e como que eu superei cada situação. Como que eu faço para realizar os meus sonhos hoje? Por quê? Porque eu identifiquei
que eu precisava liberar perdão, buscar o conhecimento, agradecer a minha história, honrar a minha história. Quando a gente fala de honrar a história, é muito importante essa mensagem. Por quê? Porque eu já entendi que o que eu passei hoje, eu tenho na minha carne marcado registros que eu tenho condições de ajudar muitas vidas. Que eu tenho habilidade para ajudar. E não é por causa só do conhecimento, mas por causa da minha experiência. Então, a experiência que me fortalece para que eu consiga entregar o conteúdo de uma forma muito genuína. Onde as pessoas se identificam com a minha fala, quando elas ouvem eu falando alguma parte da minha vida, elas falam, Silvana, quando você me contou aquilo, eu fui lá na minha história, resgatei e eu vi que realmente eu precisava perdoar, ou então eu nunca tinha parado para agradecer, e agora eu posso até ensinar, né, Silvana? Eu posso até dar uma palestra sobre isso, né? E eu falo, meu Deus, eis aqui a minha missão de resgatar e ativar vidas para que elas também transformem outros, ajudando através das suas experiências. Então, tá aqui. Basicamente, o que eu ensino aí em várias mentorias e palestras é um resumo rápido, mas que eu tenho conseguido ajudar as pessoas com esses passos simples. E as pessoas analisam e falam, olha, consegui alcançar aquilo que você queria transmitir naquela mensagem. Então, Aqui a Valda colocou: perdoar não é esquecer, mas é melhor para você liberar o perdão e viver em paz. É tudo isso que nós colocamos, falando. E você falando das suas experiências, eu também tenho colocado, né, no meu último livro, que é Histórias Memoráveis, Pessoas que Decidiram Amar. E eu venho colocando sobre as minhas experiências, né? Os meus percalços e as minhas superações. E é tudo uma decisão também, perpassa por uma decisão, mas principalmente a coragem de dar o passo para vencer, né? É necessário. Quando a Silvana falou, aí eu fui atrás de mentorias, de livros, assim também aconteceu. Também tive essa situação, muitas traições, e isso gera na mulher muitos bloqueios, né? sim. Realmente são situações que vão se repetindo, e no meu caso eu não sabia como lidar, até que chegou um ponto que eu disse, não, basta, e fui buscar ajuda, buscar apoio. E hoje eu tenho certeza que muitas que estão aqui podem estar nessas situações de não saber como lidar. Então, busque ajuda, busque apoio, mentores que possam te orientar. Aqui eu sou mentora, a Silvana também é psicóloga, porque você precisa viver a sua vida, porque a vida eu falo na minha palestra, a vida é uma mulher que vai, né, vazando, vai chegar ao fim. No momento ela chega ao fim. Então você tem de correr, né, para que você tenha superação para você avançar. Você não nasceu para viver sofrendo, você não nasceu para viver sofrendo traições ou decepções. Isso tudo que você passa é por algum motivo. Não precisa estar se repetindo a vida inteira. Você pega a sua história, né? E vamos lá transformar. Vamos correr atrás de superar essas situações adversas. Porque o que Deus permite que aconteça não é simplesmente para a vida de você, não. É para você pegar e ajudar outras pessoas, fluir na vida de outras pessoas. Como nós hoje decidimos fazer. Palestras, fazer mentorias, para contribuir para que mulheres sejam realmente livres, livres de ressentimentos, livres, coração livre para produzir, para serem produtivas. Eu já mudei muito, graças a Deus. E a cada dia eu tenho buscado isso. Eu não digo que eu sou perfeita, como eu falei, eu acho que foi na primeira live. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos mais aqui. Né? Mas a cada dia nós buscamos melhoria. Né? E é através de leituras, através de cursos, de mentorias, busque realmente aquilo que você precisa para se livre
ir leve, não carregue pesos extras, porque a nossa vida ela já é bem corrida. Já temos muitas responsabilidades, né? Ela, principalmente, a mulher que é esposa, que é filha, que é mãe, que é profissional. Então, são muitas coisas. Aí, imagina ter esses excessos, né? Esses extras, né, para carregar. Então, acaba que a cabeça fica cheia de tanta coisa que é para ir trabalhando no foguinho, não cabe. De tantas preocupações, ansiedade, enfim. Que linda. Tem uma mensagem aí, amiga, que escreveram, você quer ler? Eu tô sem óculos, então não tô na vibe de Sim, conseguir ler aqui. escrita eficaz. Ela diz assim: obrigada, é muito generoso esse compartilhamento de experiência. Ah, que linda. Um beijo aí para todas que estão assistindo no ao vivo. Quer fazer alguma pergunta, tá? Se quer abrir para perguntas também? Tem algum assunto aí que a gente queira? Porque você falou da timidez para prosperidade também. A gente pode entrar um pouquinho para falar, né, desse tema. Que eu acredito que está bem relacionado. E a partir do momento Sim, que você, por exemplo, tem bloqueios, continua a vida inteira, não tem como acessar uma vida próspera. Assim também aquelas crenças limitantes com relação à questão financeira, com relação à questão de você, com seu posicionamento como mulher na sociedade, né? Também. Então, tem tudo a ver com a questão da prosperidade, né? De você acessar. Você precisa, né, estar superando essas crenças com relação aos valores, né, que nós recebemos, né, que nós vamos conquistar, que Deus ele nos criou como seres abundantes. Abundantes no sentido de alcançar não somente a riqueza, mas também alcançar a prosperidade nas outras áreas, na família, na saúde. A partir do momento que tem as crenças que às vezes vêm do berço familiar, que nós acreditamos, ou então de alguém, né, um líder, acaba prejudicando o nosso desempenho, o nosso desenvolvimento, porque já fica arraigado, né, em nós, já faz parte da nossa vida. E aí isso tem de ser deixado. sim. E tem muitas histórias também que eu vejo que as pessoas hoje não acessam a prosperidade da paz, não só financeiro, da vida, né? Do autocuidado, da alimentação saudável, sabe? Do cuidado de si mesma, do seu corpo, da sua pele. Então, que seja uma mentalidade próspera, sabe? De evoluir, de adquirir conhecimento. E quando a gente vem falando da timidez também, o quanto que não foi fácil um tempo atrás, em 2020, quando eu comecei a fazer meus vídeos, não foi fácil vir aqui fazer live, gente. Passei um processo de mais de 6 meses para conseguir fazer as minhas lives sozinha. Então, tem um momento que a gente sente que tem algo nos limitando, quais são as crenças limitantes que a gente pode entrar um pouquinho, que às vezes é uma palavra que a gente acredita que é uma verdade e a gente leva aquilo, né, sabe, como se fosse a única coisa certa a se ouvir e validar. Talvez até algo que a mãe dizia lá atrás e a gente acabou repetindo como se fosse algo normal, acreditando, e aí acaba hoje colocando isso como limitações nas nossas vidas. Então, analise, porque a timidez ela pode sim ter sido de alguma situação, algum evento que pode ter gerado bloqueio, mas talvez é aquela crença do não merecimento, sabe? Da pessoa proferir palavras que não ajudam ela a prosperar, quando ela não se vê produtiva, criativa, e ela começa a se maldizer. Então, cuidado com o seu repertório. Eu falo muito para todo mundo que me conhece. Quando começa a falar palavras negativas, palavras contrárias, que eu sou assim, que é difícil mudar, e eu falo, opa, 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 bora
fora, coloca isso aí no passado, porque isso aí já não te pertence mais. A partir de agora é o que eu sou, o que eu faço, o que eu vou conseguir, então o que eu mereço. Então eu começo a trocar repertórios que são muitas vezes repetidos através do ambiente familiar, que eu falo disso, né? O quanto que o comportamento ele é aprendido. Por isso que eu acredito fielmente que a gente consegue mudar o comportamento de outras pessoas, sim. Principalmente quem convive com a gente, porque é aos pouquinhos. Não tem como ser assim, da noite para o dia o marido vai fazer tudo que a gente gosta dentro de casa e ele não faz, né? A gente, de fato, a gente olha assim as situações e fala, gente, será que isso um dia vai mudar? Aí a gente fala, eu acho que sim, mas eu sou prova viva que é possível mudar, tá? Mas tem que ter paciência, tem que ter sabedoria, tem que ter calma, porque eles também, de fato, o comportamento deles muda a gente também. Eu tenho casos aqui de situações que eu observo com meu esposo e eu falo, peraí, eu também preciso melhorar nisso daqui, porque isso funciona melhor para ele. Quem sabe isso pode ser melhor para mim também, então eu começo a abrir minha visão para que o comportamento dele seja saudável para mim aplicar, para eu poder aplicar na minha vida também. Então, reconhecer o que você pode mudar, deixar um pouco esse repertório vitimista de lado, de que eu não posso, não consigo, não mereço, ou então o que me disseram, ou então o que vão falar se eu fizer algo. Ai, mas eu fiz um post e ninguém comentou, ou então só deram palminhas. Gente, calma, vamos lá, vamos desconstruir essa necessidade de aprovação, o quanto que eu fico dependendo do outro para poder continuar agindo, continuar avançando, porque eu dependo do elogio, eu dependo do reconhecimento. Não. Quando eu sou uma pessoa que me liberto dessas necessidades, eu consigo acessar outra área da minha vida que muitas vezes as pessoas não dão valor, que é o autocuidado, é o amor próprio, é se reconhecer, é acionar estratégias certas para você acionar a prosperidade na tua vida. Como que eu ativo isso? Quais são as fontes de rendas que eu posso ter e não somente depender de uma fonte de renda, porque a minha mentalidade mudou quanto a isso. Hoje eu tenho vários produtos que eu falei, gente, no carnaval, por causa de indicação de alunas minhas, eu vendi 2 produtos gravados que nem estava à venda. Só porque recebi indicação. Eu falei, gente, olha que coisa maravilhosa. A gente ter ideias boas a ponto de fazer vendas. Claro que eu quero aprender mais estratégias, mas hoje eu tenho diversidade de produtos que, se eu conseguir fazer a venda certa, eu vou conseguir prosperar muito. Eu vejo a prosperidade me rondando. Sabe quando você fala assim, cara, isso aqui pode ser algo extraordinário. O meu clube de assinatura, Tassi, que é toda terça, terapia para mulheres em grupo, toda terça às 8 da noite, eu falo, gente, eu tô desde outubro. Já virou algo que eu amo fazer e já tá, sabe, marcado aqui. Excelente. Sigam né? a Silvana, E aí eu amo fazer. sigam a Silvana. E aí, olha quanto que tem prosperidade nesse meu clube. Por quê? Porque eu sei que milhares de vidas precisam estar ali dentro. Então, quais são os produtos que você vai criar? Porque aqui dentro, gente, tem vários produtos. Se eu olhar, eu não dou conta. Eu não dou conta, porque eu já criei mais de 20, que eu sou a produtora do conteúdo, né? Eu não dou conta de vender, eu não dou conta nem de divulgar. Tem produto que eu nunca divulguei, que está pronto. E eu falo, gente, isso daqui é mentalidade próspera. Agora vamos acessar. Como que eu acesso isso? Como que eu busco agora conhecimento estratégico para colocar isso para vender, para colocar isso para prosperar? Então, foram 3 anos, tá, gente? Não foi assim, rápido, a Sil tá aqui falando que tem vários produtos. Não é assim. Eu passei pela fase do bloqueio de não conseguir gravar vídeos, passei pelo momento de não conseguir gravar lives, fiquei em um processo aí de maturidade, vícios de linguagem. Nossa, até hoje eu me pego fazendo isso em palestra. Eu falo, gente, eu não acredito nisso. Como que eu repeti essa palavra várias vezes? E aí tem aquelas limitações, né? Que eu fico da autopunição. E eu falo, não vou deixar isso. Às vezes eu quero até apagar a live, sabe? Quero tirar. Eu falo, não, vai ficar lá. Aí eu começo a comentar com as alunas. Falei, mas vocês viram que eu repeti aquela palavra mais... Eu conto. Quantas vezes eu repeti? A última, eu repeti 36 vezes. Eu falei, eu não acredito que uma meia hora eu falei 36 vezes a mesma
palavra, eu não acredito nisso. Mas eu deixei lá, fui perguntando, sabe o que elas falaram? Silvana, não percebi, não percebi, não percebi. Eu falei, gente, então o negócio está mais interno, a crítica interna, sabe? A crença está dentro da minha cabeça. Pode ser que alguns vão Autopunição. perceber, autopunição. Aí quase que eu tiro a live do ar por causa do excesso de vício de linguagem. Então, eu queria trazer essas orientações para que as pessoas parem de se limitar, vem aqui também, comece a gravar, para de timidez, comece a chamar pessoas para poder fazer live, fazer parte dos seus movimentos. Olha, minha amiga e irmã que está aqui, Jaqueline Valim. Um beijo, querida. Um beijo para a Lorena. As duas devem estar juntas lá. E, ó, tia Sil ama, viu? Tô morrendo de saudade já. Tem 2 semanas que a gente estava junto, eu tô morrendo de saudade já. A gente vai se encontrar em breve. Olha, que Mas muito bem assim, tá? muito massa essa fala. Uma mente próspera é o segredo. E assim, eu queria falar também que para cada crença limitante que esteja ainda dentro de nós, existe uma fala, né, que seja positiva, né, para transformar aquela crença e a gente deixa aquela fala de crença limitante que nos limita realmente para transformar em algo positivo. Aqui, olha, Sim. não existe trabalho dos sonhos. Tem essa crença? A Silvana acabou de falar que dentro de nós existem vários produtos. Então, aquilo que está dentro de você é muito mais fácil para você ter prazer em realizar. Então, busque aí dentro de você o que é agradável, o que você gostaria de fazer. Com certeza vai fluir coisas muito, muito boas que nem você ainda não, talvez não tenha percebido ainda. Olha, meus relacionamentos sempre são ruins, não tenho sorte. Você vai falar de outra forma. Eu sou capaz de me relacionar com pessoas excepcionais. É mais ou menos Exato. assim. Eu não sei me comunicar bem. Eu vou buscar a melhor qualidade de comunicação. Você vai e busca. Na internet está cheio de dicas, no YouTube, de vídeos, como se posicionar, como falar. Então, tire um tempinho, você vai ser excepcional também no falar, vai ser excelente. Pessoas com muito dinheiro não são felizes, não é verdade. A pessoa ela já é feliz. O dinheiro ele vai só potencializar essa felicidade. E não vai trazer a felicidade. Você tem que ser feliz. Aí dentro de você. Né? A alegria tem de pulsar aí dentro de você. Aí tudo é difícil. Não, não é tudo que é difícil, não. Você alcança, você é próspero. São palavras que você tem de acordar falando. Né? Acordar falando. Se admirar, né? Se autoconhecer também. O que você precisa melhorar? Em que aspecto? Né? De manhã já amanhecer, né? Eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou respeitada, eu sou uma rainha, eu sou uma princesa, eu sou uma filha amada, sou filha de Deus. Né? São palavras que vêm trazendo a você uma força, um ânimo, um encorajamento. E assim você também vai estimulando outras pessoas, outras mulheres, vai fluindo. Né? Se eu tiver muito dinheiro, vou gastar tudo. Sempre tem com o que gastar. Não, você vai gastar, mas vai economizar, vai guardar. São palavras, são frases que precisam estar aí dentro de você. Deixa eu tomar um pouco. Fazer a inversão dessas frases, né? O quanto que a gente ouve, igual eu falei, o quanto que a gente ouve muito e acaba se tornando algo natural, que a gente repete e a gente ouve até hoje, às vezes, dos nossos pais. E quando a gente não tem essa mentalidade, fala assim, peraí, isso daqui é algo que eu aprendi, mas que não é uma verdade necessariamente. Eu posso mudar, então como que eu vou agir daqui para frente? Então, quando tiver oportunidade, se observe a sua fala, veja se você continua repetindo aquilo que você por anos ouviu e se libertar das crenças limitadoras, tá? Que nos paralisam e às vezes a gente acredita
até colocar crenças fortalecedoras no lugar, tá? Tirar as limitações. Travou um pouquinho aqui. Sounds. Puxa, é a internet, eu acho. A live agora Oi, amiga. travou um pouquinho, mas voltou, ainda bem. Então, nós Ah, vamos então tá passar bom. para o encerramento, finalizar, né? Que são 19h03. Então, foi Eita, eu vou muito entrar em outra live especial. agora com a Sâmia. Então, faça o encerramento para você fazer a apresentação lá. Eu quero agradecer Amiga, a depois Silvana. você... Muito Ah, sim. obrigada por você ter participado aqui. Foi muito significativa suas colocações, sua fala, seu posicionamento. É sempre bom, é sempre muito aprendizado ouvir você. Ah, que linda, amiga. Obrigada. Eu que agradeço o carinho, né? Tanto o seu pelo convite, quanto as pessoas maravilhosas que estão aqui, as que vão ouvir também. Eu tento, de fato, trazer aqui o meu coração, as minhas experiências, de forma leve, de forma mais tranquila, que as pessoas entendam, façam associações, para que elas reflitam. Eu sou uma pessoa que assisto novamente as lives que eu faço e eu falo, gente, fui clara, fui mais direta, ou eu tive momentos que eu dei muita volta para ser tão mais objetiva ali naquele conteúdo. Então, eu quero cada vez melhorar, mas que bom que as pessoas que vão poder ter acesso a esse conteúdo, né, que já estão aqui também, podem usufruir desse conhecimento e colocar em prática nas suas próprias vidas, a partir do momento que elas reconhecerem que precisa dessas orientações. Então, tudo é um primeiro passo. Já estar aqui foi um grande passo, e agora? O que eu faço com tudo isso que eu ouvi e que eu quero ver resultado? Então, fica aqui minha gratidão. Tassiane, você é uma querida, parabéns pelo nosso dia. Um beijo. Compartilha essa live comigo para eu colocar no meu feed. Você sabe como é que faz para compartilhar? Eu coloco lá o teu Tá. endereço, né? Na hora de. Eu vou pedir a orientação da minha filha. Ó, eu não te ouvi direito, que eu acho que travou. Mas tem como você convidar. Eu coloco o teu endereço lá. Não, não é assim não. Tem uma parte lá na hora que você for salvar, que é convidar alguém. Convidar alguém. Eu não sei qual é a palavra que dá. Mas tem essa opção. Aí você me convida, tá? Marcar a pessoa. Não é marcar a pessoa, é convidar colaborador. Acho que é isso. Eu acho que é isso. Convidar colaborador. Tá? Aí eu consigo postar no meu feed. Ela é a minha Tá? mentora disso. Ela sabe, olha, sigo essa mulher porque ela é excepcional. Que linda. Obrigada, Sil, obrigada. Obrigada. Um beijo. Lá na outra live. E ela já vai seguir para outra live. Sim, vou estar em outra live agora às 20 horas. Obrigada a quem esteve aqui. Obrigada a quem ainda vai acessar. Tá? Felicidades, mulheres maravilhosas. Vocês são especiais. Né? E busquem realmente a prosperidade. Deixem a timidez. Vençam o medo, porque nós viemos neste mundo para brilhar e fluir essa luz na vida de outras mulheres. Felicidade. Gratidão. Boa noite. Gratidão. Beijo para todos.